Presidente Walter Salles, é uma honra estar aqui. Presidente Pietro Novelino, Oh, que piacere! mais ainda, essa presença do presidente Pietro Novelino sempre alegra, instrui, e é sempre bem-vindo, né? Mas essa reunião, da nossa parte, presidente Walter Salles, tem a coordenação do acadêmico Rossano Fiorelli, a quem eu quero agradecer publicamente. O acadêmico Rossano Fiorelli é o secretário da seção de cirurgia da Academia Nacional de Medicina, e essa seção de cirurgia presidida também, está presente aqui o acadêmico José Jesus Camargo, estão fazendo um trabalho fantástico. Acho que o presidente Pietro Novelino concorda. E essa reunião é mais uma etapa, onde eu acho que os cariocas conseguiram reunir um grupo excelente que vai ajudar a contribuir para essa problemática tão importante. Eu vejo também o meu querido acadêmico José Suassuna aqui presente, além de vários outros colegas e ex-residentes, ex-fellows, como o doutor Francisco. Muito bom. Eu acho que eu passo a palavra para o acadêmico Rossano Fiorelli, o acadêmico Walter Salles. Meu papel aqui é, basicamente, assistir, aprender e aplaudir. Por isso, presidente do CREMERGE, muito obrigado. Aliás, o CREMERGE é uma lição para CRMs de outros estados, inclusive o meu, viu? Parabéns. Obrigado, professor Rubens Belfort. É sempre uma grande alegria e honra estar presente nos eventos da Academia Nacional de Medicina, que congrega, sem sombra de dúvida, os maiores nomes da medicina do nosso país. Portanto, de forma bastante enfática, eu reverencio a todos, parabenizando a coordenação do evento, do professor Camargo, do professor Rossano, que também colabora com a gente aqui no Conselho em vários grupos de trabalho, Câmara Técnica, é uma assessoria permanente, eu diria, professor Belfort. O doutor também Ricardo Ribas, membro também da nosso grupo de trabalho, junto com o professor Joaquim Ribeiro, enfim. O CREMERGE se sente feliz de poder ver que, de alguma forma, tem representatividade dentro da medicina nacional, seja pelos temas discutidos, mas principalmente pelas pessoas que integram o nosso colegiado aqui de auxiliares, de grupos, câmaras técnicas, enfim. Então, eu de forma muito serena, mas muito enfática, eu digo que o CREMERGE sempre estará presente quando chamado a participar dos eventos da Academia Nacional de Medicina, porque esse é realmente um horizonte que todos nós médicos temos que perseguir. O caminho da ciência, da boa prática médica, da prática com ética, é isso que a gente está precisando difundir aí, país afora. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenhamos uma boa noite aqui de discussão. Eu só vou me desculpar porque às 18 horas eu tenho que abrir uma plenária, então eu vou me ausentar por algum momento, mas eu vou estar atento aqui assistindo pela importância dos temas, mas principalmente pela qualidade dos palestrantes que estarão aqui conosco. Então, muito obrigado. Saúde. Obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade para, oficialmente, em nome da Academia Nacional de Medicina, agradecer o tratamento digno e carinhoso que esse conselho tem oferecido aos médicos de maior idade no Rio de Janeiro, inclusive os da nossa Academia Nacional de Medicina. É um fator que eu acho faz parte, né, da humanização no relacionamento entre as pessoas, no relacionamento médico. Muito obrigado, presidente. É um dever nosso, viu, professor? Desculpa, entrei sem ser chamado, mas reiterando que isso é um dever, né? Se nós não olharmos para os próprios médicos, né, a gente estaria perdendo o nosso foco. Então, isso é um dever e contem sempre conosco.
Obrigado. Temos também o acadêmico Maurício Yunes aqui, mas eu acho que agora, não sei se o Camargo ou Vamos começar. o Rossano assumam. Vamos começar. Eu agradeço muito a oportunidade de participar e queria cumprimentar os organizadores desse evento para retomar a discussão desse assunto tão importante e que foi certamente uma das áreas médicas mais comprometidas pela pandemia, não só por quantos pacientes transplantados foram dizimados pelo vírus, mas também pelo quanto a campanha de doação de órgãos foi prejudicada durante essa tragédia sanitária que ainda estamos vivendo. Estamos num momento de retomada. Alguns programas de transplante tiveram uma redução de 60% na disponibilidade de doadores. A área de transplante de pulmão, onde eu milito, certamente foi das áreas mais comprometidas. E nós temos que, lamentavelmente, admitir que algumas das perdas foram justificadas. Porque se nós tivéssemos um paciente em morte encefálica numa UTI soterrada de pacientes com Covid, e um outro paciente com Covid tivesse feito uma parada cardíaca e estivesse sendo ventilado manualmente no andar, parecia lógico que o paciente em morte encefálica fosse entregue à família para que o leito fosse ocupado por alguém necessitando urgentemente de ventilação mecânica. Eu festejo a oportunidade de estar outra vez compartilhando desse esforço de retomada da doação de órgãos e estimulação aos transplantes de órgãos. Nosso primeiro debatedor será a doutora Arlene Badoc. Não vi a Arlene, ela está aí? Sim, professor. Arlene foi recentemente guindada à condição de coordenadora do Sistema Nacional de Saúde do Ministério da Saúde em Brasília, depois de um trabalho brilhantemente bem-sucedido na coordenação estadual do Paraná, onde ela deu todas as demonstrações de eficiência, objetividade, profissionalismo, ojeriza o amadorismo, e nós temos a maior expectativa do quanto ela vai fazer pelos transplantes no Brasil, agora militando no Ministério da Saúde. Minha querida doutora Arlene Badoc, a palavra é sua, ela vai falar sobre desafios e perspectivas no Sistema Nacional de Transplantes. Bem-vinda, professora. Obrigada pelas palavras. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? O som não está bem, mas estamos ouvindo. Estamos ouvindo, tá bom. Então, obrigada pelas gentis palavras. Eu espero corresponder à expectativa de todos, né? E queria dizer que o SUS é nosso orgulho, né? Nosso orgulho. O Brasil é a referência mundial em transplantes de órgãos. E mesmo com a pandemia, os transplantes continuaram, não como queríamos, mas continuaram. Em 2020, nós tivemos 3 transplantes finalizados no ano de 2000. Falar um pouquinho sobre o investimento do SUS. A partir de 2017, 18, 19, o investimento ultrapassa R$1 bilhão para os transplantes de considerando órgãos. Nós temos um gasto em torno de 300 milhões por ano com os imunossupressores. A nossa rede de doação, primeiro nós vamos discutir assim, a doação e depois o transplante bem objetiva, como eu já fiz uma apresentação anteriores, porque o objetivo nosso, o objetivo principal nosso é focar nas nossas futuras atividades. Tá, vou só colocar aqui, meu celular está descarregando. Só um momentinho.
as nossas futuras realidades com relação ao processo de doação. Ai. Enquanto a doutora Arlene está se conectando, São Paulo está com uma tempestade enorme. Se por acaso eu cair, vocês me substituam, por favor. Isso. Voltou? Voltou, mas o som está ruim e a imagem também. Não sei se só para mim. Alô? Alô? Que tal o som? Para mim também. Tá bom? Doutora, pode continuar. Estamos ouvindo. Então tá ótimo. Agora acho que vai. Agora acho que nós vamos. Então, a nossa preocupação é com a rede de doação. Porque o transplante só ocorre se tiver doador, né? Isso é básico. Mas por isso que nós temos que trabalhar a base. Aí a base é a doação. E mais importante é quem está dentro dos hospitais. Então, nós temos, qual que é a nossa rede de doação a nível de Brasil? Nós temos 27 centrais de transplantes, nós temos 78 OPOS habilitadas, nós temos 516 CEIDOTs, que são as comissões intra-hospitalares para doação, trabalhar o processo de doação e transplantes. Nós temos 1.943 hospitais notificantes e nós temos 199 hospitais transplantadores de órgãos. Essa é a nossa rede. Tá? Para haver a doação, nós precisamos de identificar os pacientes em morte encefálica. Parece ser muito óbvio, mas só que não é tão óbvio para muitos profissionais ainda. Então, nós temos que considerar que nós temos, eu diria isso a nível de Paraná, que foi aonde que eu estou vindo e aonde que a gente construiu toda uma expertise. Então, nós temos em torno de 100 doadores por 1 milhão de habitantes. Então, o mais importante, a base de tudo, é nós identificarmos os pacientes em morte encefálica. O processo da doação é uma consequência depois dessa identificação e dos protocolos. Nem todo paciente que está em morte encefálica, ele vai virar um doador. Porém, se nós não criarmos a cultura da morte encefálica, nós não vamos ter como avançar nesse processo. Então, nós temos que trabalhar sempre no diagnóstico, na identificação do paciente em morte encefálica e no diagnóstico da morte encefálica. A doação é uma consequência desse processo. Também, depois da identificação, nós temos que trabalhar os motivos que levam, quando a família doa, quando você faz o diagnóstico da morte encefálica, os motivos por que ocorre a recusa, que é alta a nível de Brasil, e também trabalhar precocemente as manutenções para que tenhamos órgãos com qualidade e que diminuímos, lógico, a parada cardiorrespiratória durante esse processo, que é muito frequente por causa da instabilidade hemodinâmica do paciente. Tá? Então, voltando a 100 doadores por 1 milhão de habitantes. Então, siga o meu raciocínio, por favor. O Brasil, ele tem 210 milhões de habitantes, tá? Se nós vamos trabalhar com uma perspectiva de 100 doadores por 1 milhão de habitantes, nós teríamos que ter 21 milhões de habitantes, 21 mil pessoas em morte encefálica no ano. E nós temos identificado, em 2019, 11.409 pacientes em morte encefálica.
Com isso, nós ficamos com uma subtração de 9.606 mortes encefálicas. Então, o que quer dizer isso? Matemática pura e simples, né? Subtrair, somar e subtrair. Nós temos 9.000 pessoas, 9.600 pessoas que estavam em morte encefálica no Brasil em 2019 e não foi identificado. Isso, então, é a base de todo o nosso processo. Nós temos que criar a cultura do diagnóstico da morte encefálica, que esse é o primeiro passo para nós revertermos a baixa doação. Então, nós vamos trabalhar, já estamos com várias frentes de organização de trabalho para trabalhar essa cultura do diagnóstico. Tá? Então, daí a gente fez uma estimativa por estado, e os únicos estados em que atingiram a meta de 100 doadores por milhão de habitantes, em 2019, foi o Distrito Federal, que ultrapassou 16 pacientes, e o Paraná, que ultrapassou 23 pacientes. Então, todos esses dois estados que ultrapassaram a média de 100 doadores. Por quê? Porque nós trabalhamos imensamente a busca ativa presencial. Porque o paciente está onde? O paciente está dentro do hospital. E aonde que nós temos que estar é dentro do hospital. E fazendo o quê? Fazendo a busca ativa nas unidades de críticos para identificar precocemente os pacientes que estão em provável morte encefálica para ver se se enquadram nos critérios para que nós possamos abrir o protocolo de morte encefálica. Então, essa é uma realidade no Brasil que ainda tem muitos pacientes que estão em morte encefálica e o diagnóstico não é feito. Então, primariamente, se resume na necessidade de trabalharmos os profissionais que estão nas unidades de crítico a identificar os pacientes que estão em morte encefálica. Então, hoje, se nós pararmos para pensar, tem vários pacientes em unidades de crítico no Brasil recebendo muito tratamentos em que o paciente já está em quadro de morte encefálica e que o diagnóstico não foi feito, continua um tratamento em que o diagnóstico, infelizmente, ainda não foi realizado. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, diminuição na recusa familiar. No Brasil, nós temos em 2018, 41% das famílias dizendo não. 2019, 39%, 2020, 37%. Eu fiz aqui um comparativo. Em 2020, no Paraná, nós tivemos 23% de recusa. Rio de Janeiro, 26%, São Paulo, 30%. Mas eu quero dizer o seguinte, por que essa recusa? Porque, infelizmente, nós temos muitas situações em que quem está trabalhando o processo de acolhimento e entrevista são profissionais que não foram treinados, que não têm habilidade, que não têm preparo, que não têm para fazer esse processo. Então, a gente não pode trabalhar um processo tão delicado, tão complexo, que é fazer o acolhimento da família, fazer todas as orientações, fazer uma entrevista, ser amador. Não temos mais que conviver com o amadorismo. Nós temos que hoje profissionalizar nossas equipes e fazer muito treinamento, porque a família diz não porque ela não foi suficientemente orientada. E ela às vezes alega que está dizendo não porque desconhecia a intenção da pessoa que faleceu, mas é quase que uma fuga que a gente tem observado, para dizer logo não, para conseguir evitar de ficar se expondo. Mas tudo isso, muitas dessas situações é consequência de não ter uma equipe bem preparada para trabalhar o processo.
A família diz não quando ela não tem confiança no atendimento que foi feito, não teve humanização do jeito que foi feito, não foi bem orientada, não foi dado a ela as explicações que deveriam ter sido dadas no transcurso de todo o protocolo, não se preparou ela para esse diagnóstico, não se preparou ela para essa notícia, não se deu tempo hábil para ela absorver o luto, tá? Não se deu tempo hábil para ela absorver o luto e depois atropela-se numa entrevista em que como que foi feito, qual que é o preparo dessa pessoa, qual que é o tempo dessa pessoa, quais que foram as pessoas que fizeram, entendeu? Então isso não podemos mais conviver com amadorismo. O amadorismo no processo de doação não pode mais existir. Por isso que nós temos, nós que eu digo gestores, né? Os gestores que no caso é o Sistema Nacional de Transplantes, centrais estaduais, os próprios hospitais, né? Que tipo assim, o que nós vamos chamar agora, que os hospitais transplantadores, eles têm que ser modelo no processo de doação. Porque eu sempre falei isso no Paraná, e vou falar isso a nível de Brasil. Nós não podemos admitir que um hospital que transplanta não tem equipe de excelência para trabalhar o processo de doação. Os hospitais que transplantam, mesmo eles não tendo perfil para doação, eles têm que ter equipes extremamente habilidosas, treinadas, humanas, para trabalhar junto aos hospitais notificantes. Ele pode assessorar um hospital notificante. Ele tem que ser modelo, entendeu? Não consigo entender um hospital que recebe o órgão e não tem uma CIDOT atuante, que é a Comissão Interhospitalar de Doação. Ah, mas eu não tenho perfil de doação. Ok, mas você pode trabalhar com os hospitais da tua região. Se você tiver uma equipe bem formada de entrevistadores, você pode fornecer cursos para os hospitais da tua região. Então, é uma somatória de atividades. A família nunca pode ser a culpada, porque a família está fragilizada e se ela diz não, pode ter certeza que é uma consequência de que ela não foi bem acolhida, não foi bem instruída e não foi bem orientada. Arlene, o tempo esgotado. Então, eu preparei aqui 2 horas de palestra, mas tudo bem, doutor Rosana. Mas eu quero dizer isso, a base de tudo é doação. A base. E temos que trabalhar esse processo. Então, é isso. Obrigado, doutora Arlene. Dando prosseguimento ao nosso simpósio, eu gostaria de convidar o doutor Alexandre Calduro, que é o coordenador do Programa Estadual de Transplantes, PET-RJ, aqui do Rio de Janeiro, que vai nos falar sobre as ações estratégicas do Programa Estadual de Transplantes na captação multiorgânica. Doutor Alexandre, muito obrigado. Com a palavra. Minha tela está compartilhada? Ainda não. Foi compartilhada? Não, né? Ainda não. Não? Espera aí, então, Não. só um segundinho. Foi? Sim. O que entrou aí? Deixa eu ver, não estou vendo, espera aí. Biograma. Hã? Entrou aqui biograma. Não, espera aí, desculpa. Entrou aí a... Planejamento estratégico. Tá, perfeito. Obrigado. Bem, antes de tudo, é uma enorme honra, né, dividir esse espaço com tão nobres médicos. Me sinto muito honrado em participar desse simpósio. Queria agradecer muito o convite do professor Joaquim e do doutor Ricardo Ribas por poder participar desse simpósio. Bem, eu, no papel de coordenador geral da Central Estadual, eu já tinha uma certa noção do que a doutora Arlene iria falar, então eu preferi dar um outro enfoque mais direcionado às questões locais do Rio de Janeiro e obviamente, ela falou muito bem que o treinamento, o processo educacional dos profissionais que lidam com o processo de doação-transplante, eles são pilares
do sucesso dessa atividade. E isso ficou muito claro. Eu, ao longo da minha apresentação, vou dar algum exemplo das ações que a gente tem feito nesse sentido. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, alguma coisa aconteceu aqui. Ah, foi. Bem, estão aí com a tela? Bem, como a gente está no mês de Cosme e Damião, né? No mês de Setembro Verde, eu não podia deixar de falar de Cosme e Damião e um pouquinho da sua história, né? Aqui são algumas representações pictóricas do que ficou famoso como o Milagre da Perna Preta, né? Que quando foi que o Justiniano perdeu lá a perna dele numa batalha, Cosme e Damião, que eram médicos, né? Anargiras da época, né, prestavam serviço sem nenhum tipo de recompensa. Eles fizeram a troca da perna aí do Justiniano, né, tirando de uma pessoa egípcia. Esse não é o primeiro relato de transplante na história. Há relatos na literatura hinduísta, indiana, de enxertos de pele que eram feitos para reconstruir nariz de pessoas que eram punidas por crimes cometidos, e tem uma série, na China também há representações. Então a ideia de transplante é uma ideia praticamente intuitiva e que já remonta há muito tempo na história da humanidade. Bem, então o roteiro da apresentação, eu vou falar um pouquinho da nossa situação de lista no Rio de Janeiro, um pouco sobre a história dos transplantes realizados, ou seja, a evolução do número de transplantes, um pouquinho sobre os nossos números em relação à notificação e doação, tocar sobre as nossas ações estratégicas no Estado e algum horizonte de inovação dentro da área de doação e transplante dentro do Estado do Rio de Janeiro. Bem, aqui, quando a gente olha o Registro Brasileiro de Transplantes da BTO e compara o Rio de Janeiro, né, com o Brasil, a gente já nota algumas coisas, né? Você vê que no rim, o rim representa 57% da fila do Brasil, né, dos pacientes ativos na lista. No Rio de Janeiro, representa apenas 33%. No entanto, você pode ter uma contaminação aí pelo transplante de córnea, que tem muitas pessoas na fila de córnea no Rio de Janeiro, porque foi feito um acumulado aí ao longo do tempo. Bem, aqui, para a gente tirar essa dúvida, a gente vai nos pacientes de diálise. Quando a gente pega o Registro Brasileiro de Diálise, você vê que o Rio de Janeiro realmente ocupa o percentual de pessoas da diálise que estão na lista, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, nós ocupamos uma posição muito inferior quando comparado com estados com perfil semelhante, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul. São Paulo tem praticamente quase 40% dos seus pacientes em diálise na lista de transplante, né? Claro que tem muitos pacientes externos de fora do estado também, que pode estar superestimando essa lista, mas não dá para aceitar que o Rio de Janeiro tem atualmente, hoje, menos de 10% dos pacientes da diálise na lista de transplante. E isso é uma coisa que chama atenção e abre uma janela de oportunidades para a gente atuar, né? Ou seja, a gente precisa olhar para as clínicas de diálise no intuito de melhorar o diálogo e abrir o acesso aos centros transplantadores no estado do Rio de Janeiro. Então, essa é uma situação bastante ilustrativa da situação atual do transplante renal no Rio de Janeiro. A gente tem que entender que o transplante ele é a ponta de uma linha de cuidado de uma doença crônica, então é importantíssimo que a gente esteja conectado com esses locais, que são os locais que realmente vão encaminhar, né? E nós, como Central de Transplantes, precisamos criar as oportunidades para que esses pacientes alcancem a oportunidade do transplante. Vamos lá, passando. A evolução aqui dos transplantes renais e de fígado no Rio, a gente vê que realmente vem sendo feito um trabalho importante no Estado, desde a criação do Programa Estadual de Transplante em 2010, né? O número que vem crescendo expressivamente, com uma queda ali em 2016 e um retorno ali em 2019, a gente teve o nosso ápice na atividade de transplante. Os números de 2021 são bastante promissores,
uma vez que esse é o consolidado do primeiro semestre, a gente está praticamente na metade, né, dos transplantes realizados no estado do Rio. Falando um pouco da fila do coração, o coração tem algumas particularidades. O Rio de Janeiro hoje tem um centro apenas que faz transplante cardíaco, que é o Instituto Nacional de Cardiologia, e a gente tem uma característica interessante, que é um pouco diferente do que se olha na literatura mundial. A gente tem apenas em torno de 30% dos pacientes que estão na fila do coração estão em prioridade, né? Isso é um pouco... ou seja, a gente tem muitos pacientes, provavelmente em insuficiência cardíaca descompensada, que não estão conseguindo atingir o centro transplantador, né? E a grande maioria dos pacientes que são encaminhados ao Instituto Nacional de Cardiologia são de pacientes ambulatoriais, né? Que estão com insuficiência cardíaca avançada, mas que é importante observar essa característica local da nossa fila. Quando você olha esses pacientes em prioridade, isso aqui num trabalho que eu fiz quando estava no INCOR, a gente vê que eles são extremamente graves, né? Eles morrem praticamente, 32% deles morrem com um mês de transplante e praticamente 80% deles falecem com 6 meses de transplante, não, de lista, né? Estão mostrando que é uma doença extremamente agressiva e que a gente precisa criar oportunidades de acesso aos pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente aqueles graves, que estão dependentes de inotrópico, que estão internados, que eu, infelizmente, não consegui trazer, mas que representam hoje, no Sistema Estadual de Regulação, no Rio de Janeiro, o SER, a principal causa de solicitação de internação, né, para algum hospital, que é o paciente que está com ICC, insuficiência cardíaca descompensada. Está meio lento aqui. Bem, então, só para mostrar, né, isso que eu estava falando, os Estados Unidos aí tem praticamente dos pacientes que vão a transplante aí no ano de 2010 a 2018, 44% deles estão hospitalizados nessa última coluna aqui, né? Mas lá eles têm uma outra característica, eles têm ventrículo artificial, né? Então, assim, é uma característica muito diferente em relação à fila de transplante cardíaco. Bem, os números de transplantes de coração realizados no estado do Rio, a partir de 2016, um aumento substancial, né? Explicado também aqui porque começou a fazer transplante pediátrico, que antes não fazia, então houve aqui um acréscimo de 30% a 40% dos seus transplantes. Alexandre, seu som tá mudo. Alô, voltou? Voltou, né? Desculpa. Então, o transplante cardíaco aí, o número de transplantes cardíacos que a gente tem crescido, né? A córnea também veio um aumento, né? No entanto, com a epidemia do Covid-19, a partir no começo de 2020, o SNT deu uma portaria proibindo a captação de coração parado, porque ainda não entendia como se dava a transmissão do Covid-19, e isso impactou muito os transplantes de córnea no estado, né? E aí aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema seríssimo. A gente tem um banco de olhos, o banco do INTO, temos também o banco de olhos de Volta Redonda, mas que dos transplantes realizados, a grande maioria das córneas estão vindo do Sistema Nacional de Transplantes, estão vindo de fora, né? A nossa contribuição dos bancos locais é muito pequeno. Por quê? Porque nós não temos captação de córnea local. A gente tem um problema seríssimo de captação de córnea no estado do Rio de Janeiro. Desculpa, voltando aqui, deixa eu voltar. Oh, meu Deus. Bem, então como que está o trabalho de comissão de notificação, né? O trabalho da Central, né? O trabalho da Central também considera um trabalho muito bom dos últimos anos, né? Que houve um crescimento importante nas notificações e doações, né? Hoje, a doutora Arlene até citou, nós ocupamos o 2º ou 3º lugar
em relação à taxa de recusa familiar. Nós temos profissionais muito bem treinados dentro da Central Estadual de Transplante, infelizmente, não em todos os hospitais, né? Mas que eu considero que é um trabalho exetuoso, e temos todo um programa de educação voltado às comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, que é muito bem feito, e acho que tem que ser melhor explorado para a gente poder ampliar a nossa capacidade de notificações e doações no Estado, né? Bem, a taxa de efetivação de órgãos também a gente tem vindo com um número bom. Os números do Rio de Janeiro são adequados. A gente saiu de 30% de taxa de efetivação. O que é taxa de efetivação? Daqueles pacientes que se tornam, que são notificados, qual percentual deles que são realmente doados, né? Então, a gente tem aí em torno de 40%, girando em torno desse número, de efetivação no Estado. Então, atualmente, em 2021, né, a gente já transplantou 291 rins, 151 fígados, 23 corações, né, um número bastante expressivo. Eu acabei cometendo uma injustiça. Não é só o Instituto Nacional de Cardiologia que faz transplante cardíaco. O Instituto Nacional de Cardiologia é o único centro público que faz transplante cardíaco. A gente tem alguns outros 2 ou 3 centros, 2 centros privados, né? E agora a gente teve a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foi recentemente credenciada para fazer o transplante cardíaco, o que nos deixa extremamente felizes, porque faz parte da ação estratégica da Central Estadual o fomento às universidades, que nós vamos falar a seguir. Então, quais são as ações estratégicas para a gente poder melhorar, principalmente olhando, né, se você olhar o que eu apresentei inicialmente, a situação de fila, tanto do transplante renal, do transplante cardíaco ali que eu usei como exemplo, eu acho que a gente precisa realmente melhorar o acesso a centros transplantadores, né? Como? Aumentando o número de centros, né, que eu acho muito importante. E esses centros, eles têm que ter a capacidade de garantir a integridade total da linha de cuidado, né? Não adianta eu só ter um lugar que seja muito bom de cirurgia, ou se ter um lugar que seja muito bom de ter indicação de clínica. Não, eu preciso de um lugar que tenha portas abertas, que possa receber as intercorrências, que possa ter um armamentário diagnóstico em termos de patologia, laboratório adequado para poder cuidar desses pacientes. Hoje, infelizmente, no Rio de Janeiro, nós não temos ainda centros que tenham a integridade total da linha de cuidado, exceto as universidades, que hoje em dia estão fazendo muito pouco em termos de transplante no Estado. Então, a gente entende que fomentar as universidades públicas dentro do Estado do Rio de Janeiro é uma estratégia que vai garantir integridade da linha de cuidado e vai melhorar e vai ampliar o acesso aos transplantes. Alexandre, um minuto, tá? Tá bom, eu vou uma pena. Então, assim, aqui só um exemplo do que é o projeto CIDOT, né? Isso aqui é um levantamento que a gente acabou de terminar, e aqui a gente mostra aqui na tela um hospital que é exitoso, é campeão aqui, que é o Hospital Dom Pereira Nunes. O Hospital Dom Pereira Nunes tem mais ou menos 1.000 óbitos aí por ano, né? E aí faz praticamente 60 doações por ano, né? Que não é muito bom. Aí você pega um com o mesmo perfil e faz 7, 5 doações por ano. Por quê? Porque não tem profissionais treinados exclusivos para fazer. Então, parte de ação estratégica a gente contratar e treinar profissionais exclusivos para serem CIDOTs no Estado do Rio de Janeiro. Bem, horizonte de doação, vou rapidamente aqui, a gente ia falar um pouquinho do doador de parada circulatória, que é algo que vai chegar aqui no Brasil em algum momento, né? Falar um pouco sobre os doadores crianças, né? A gente tem muito pouca doador criança, esse aqui no levantamento da UNOS, é algo que o SMT tem que olhar com mais carinho, que é tentar melhorar a notificação dos doadores pediátricos. Aqui só para mostrar como que o aumento, hoje em dia a doação
do coração, o doador multiorgânico de coração parado, ele tem aumentado muito, hoje ele representa praticamente, aí, isso aqui são pacientes por milhão. Você vê que na Espanha hoje praticamente 15 pacientes por milhão vêm de doadores de coração parado. Né? Doadores de coração parado na Inglaterra, um aumento expressivo nos últimos anos. Aqui os tipos de doadores de coração parado, que era um assunto interessante da gente conversar. Claro que o doador aqui não controlado, ou seja, aquele ressuscitação, é muito complicado do ponto de vista ético, mas o controlado e esse, que é uma oportunidade, que é o paciente que está em morte encefálica e que tem parada cardíaca, que representa uma perda significativa de pacientes que poderiam doar, hoje a gente não explora esse caminho, que seria a gente tentar organizar algum tipo de processo para poder retirar órgãos de pacientes já em morte encefálica, mas que têm parada cardíaca. Os dilemas éticos, né, como eu disse, o dilema a lei do doador falecido, a intenção de não reanimar, a emergência de novas tecnologias, né, e casos aí na literatura de ressuscitação. Aqui eu mostro aqui algumas séries de casos de pacientes que ressuscitaram espontaneamente. E a outra coisa que eu ia falar um pouco sobre transplante com incompatibilidade ABO, que eu acho que também é uma oportunidade que a gente tem que ver, que é cruzar a barreira sanguínea e poder criar oportunidades, principalmente para as crianças, de fazer o transplante atravessando a barreira sanguínea. Eu gostaria de terminar com essa frase do Aldous Huxley, que por esses meios podemos esperar alcançar, não de fato um admirável mundo novo, nenhum tipo de utopia perfeccionista, mas o objetivo mais modesto e muito mais desejável, uma sociedade genuinamente humana. Muito obrigado. Professor Camargo vai... O próximo expositor falará sobre evolução no transplante de córnea, panorama mundial e desafios à frente. É o professor Francisco Bandeira. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Fluminense, tem doutorado em oftalmologia e ciências visuais da Universidade Federal de São Paulo, especialização cirúrgica na área de doenças externas e transplante de córnea da Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindo, professor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente ao seu convite, professor Rossano, ao convite do professor Rubens. Imensamente grato em estar aqui. Eu não tenho como começar a falar de transplante sem antes fazer um apanhado, da história do transplante. Então, a ideia de restaurar a visão em pacientes com cegueira corneana vem de 2 séculos depois de Cristo. A gente passa aí um período de quase 2.000 anos aí, até ter o primeiro transplante com Edward Zerme, em 1905. Mas o primeiro banco de olhos ele só veio a ser fundado em meados das décadas de 40 com o Dr. Robert Patton. Nessa época a gente começou a ter a microcirurgia com microscópio, microinstrumentos, e o resultado começou a melhorar. Ao longo do tempo, o banco de olhos foi evoluindo, os bancos de olhos foram melhorando, as técnicas de preservação foram também avançando, aí a gente consegue manter um tecido hoje até 15 dias, durante quase um século a gente tinha que usar ele em 2 horas, em 2 dias, desculpa. E também a gente conseguia ter uma avaliação melhor dessas córneas, evitar falências desnecessárias dos pacientes com uma tecnologia aí de avaliação quantitativa e qualitativa. Na década de 90 começam a surgir as associações, e em 97 é criado o Sistema Nacional de Transplantes Brasileiro, mas a revolução dos transplantes começou no final dos anos 90 com esse Dr. Garrett Mills, que ele realmente implementou a técnica de ceratoplastia lamelar, que é realmente utilizar só parte da córnea para você endereçar uma doença. As técnicas inicialmente eram técnicas um pouco difíceis, eu não quero entrar muito em detalhes, só para mostrar que os aparelhos eram complicados, você tinha que entrar... Desculpa interromper, você está trocando slide ou não? Não estou trocando slide, não. Aqui está no primeiro slide, só que não está no modo de apresentação. Opa, só um minutinho, então. Que eu acho já tinham perguntado no chat se não estava correndo slide. Ninguém me avisou. Eu acho que... Eu vou entrar na apresentação. Aqui, perdão. Entrou agora? Sim. Agora entrou um filme de transplante. Isso. Esse é um transplante lamelar, o início do transplante lamelar posterior.
tá? Onde a gente tem um risco aí de lesão da íris e tal. E depois essa técnica foi evoluindo. Basicamente, a gente tem hoje um tecido que já vem preparado para o transplante. Isso não acontece no Brasil, queria enfatizar isso. Ele vem essa membraninha aí, onde a gente simplesmente injeta dentro do olho. Uma cirurgia muito mais simples, muito mais segura, com um resultado muito melhor, tá? Bom, dito isso, eu vou entrar agora, essa é a minha linha do tempo, infelizmente não consegui mostrar para vocês, tá? Agora eu vou entrar na minha apresentação. Bom, basicamente, como é que é a situação hoje de transplante no mundo, né? Há mais ou menos 10 anos atrás, a gente tinha esses dados aí de 180 mil transplantes realizados com mais de 280 mil córneas doadas. Parece bom, mas não é. A gente tem praticamente 40% de descarte e uma fila de mais de 12 milhões. Então, a gente só consegue atender um receptor a cada 70 que precisam de um transplante. No Brasil, isso não é tão grave. A gente conseguiu chegar a ter uma fila de espera mais ou menos de 6 meses ao longo desses últimos 10 anos. Né? E a gente vê que, em relação ao número de transplantes, não difere muito. Esses são os Estados Unidos, que produz muito, que capta muito, que é um exportador. Né? E também, essa demanda ela não muda muito ao redor dos países. As indicações são parecidas, existem peculiaridades, mas não tantas. Em relação ao transplante lamelar, eu queria mostrar isso em relação à evolução, que os Estados Unidos conseguiu fazer essa virada para não usar a córnea toda, separar as camadas da córnea, já em 2012. Né? A Europa mostrou dados agora de 2020 que quase 70% dos transplantes realizados lá são lamelares. A situação no Brasil ela não é a mesma. A gente estava conseguindo chegar nesse patamar no ano passado. Então, a gente ainda não está nessa mesma situação dos outros continentes. Existem diversos problemas relacionados à doação de córnea e ao transplante de córnea, né? Como a doação, captação, e a gente tem algumas diferenças em relação aos outros transplantes. Né? Basicamente, as primeiras etapas elas são similares, mas depois que a gente capta a córnea, que a gente remove o globo, a gente ainda avalia ele na lâmpada de fenda e a gente pode perder esse tecido por falta de transparência, e depois a gente ainda tem uma avaliação qualitativa com o microscópio para ver se ele tem células que são adequadas para transplante ou não. Então, basicamente, o que a gente tem são 7 oportunidades aí da gente perder esse tecido. Isso é bem refletido em alguns trabalhos, tá? Eu mostrei um do Brasil aí de 2011 a 2015, onde 70% das córneas, basicamente, são perdidas ou por sorologia ou porque elas não têm transparência ou viabilidade, né? Se a gente fosse pensar, hoje isso corresponderia a 60% da demanda do estado do Rio de Janeiro, em um ano. Tá? Além disso, a gente tem uma situação de complicação que é o Covid, que atrapalhou muito a questão dos transplantes de córnea. Né? Acho que esses dados o Alexandre estava começando a mostrar, e eu só queria enfatizar que todos nós sofremos com a questão do Covid, porém, o transplante de córnea caiu muito. A gente não consegue fazer nem 40% do que a gente estava fazendo há 2 anos atrás. Então, afetou bastante. Por que isso? O que aconteceu nessa pandemia com a gente, né? Com os oftalmologistas, com os transplantadores? O que acontece é que a gente não sabia se a córnea transmitia o vírus ou não. Então, os bancos de olhos, os líderes mundiais se realmente se uniram e eles estabeleceram alguns critérios de captação para os pacientes COVID. Isso restringiu muito a captação. A gente tem aí alguns relatos dizendo que tem uma queda aí de 30%, não só da notificação, mas também de pacientes elegíveis a serem doadores. Então, isso vem de encontro com o que a Alexandre estava mencionando antes, né? É um desafio. Outro desafio que a gente teve com o Covid foi a falta de acesso desses pacientes a serviços de oftalmologia. O lockdown fez com que muitos pacientes tivessem infecções, não conseguissem diagnosticar, tivessem rejeições e perdessem esse transplante e tiveram que entrar de novo na fila. Não obstante, né, como se não bastasse, a gente tem aí um problema. Vocês estão me ouvindo? Sim. Opa, espera aí que eu acho que travou aqui. Deixa eu só colocar aqui de novo. Perdão. Estamos ouvindo. A gente ainda teve o problema da rejeição de transplante por conta da vacina, que ainda piora a nossa situação. Então, hoje, a gente está perdendo essa batalha, né? Tanto no Brasil quanto no Rio, a fila de transplantes ela está bem além do que a gente consegue realizar. Então, a gente vê aí que no Rio a gente estava conseguindo retomar até 2017, 2018 teve um platô, e aí em 2019, 2020 a coisa desandou por causa do Covid. Então, o que a gente pode fazer hoje em dia, né?
a gente tem 3 coisas que a gente pode atuar de forma objetiva: melhorar a eficácia da captação, reduzir o descarte e prevenir as falências. Como que a gente faz isso? Captação, eu acho que a primeira coisa é aproveitar as mídias sociais, a tecnologia que a gente tem à disposição. Hoje nunca se falou tanto por outros meios quanto em outros tempos, né? A gente tem que capacitar mais equipe. Eu acho que o Alexandre está fazendo um trabalho fantástico no Rio em relação a isso. Ele está trabalhando duro para conseguir montar mais equipes, conseguir mais doações. Está tendo algum... E a última coisa em respeito à captação é utilizar a tecnologia. O Banco de Olhos Sorocaba desenvolveu um programa agora onde, dentro dos hospitais, você com o celular consegue mandar o prontuário para o paciente, do paciente para o captador, para ele avaliar, ver se vale a pena ele ir lá ou não. Inclusive, o captador, quando vai, pode mandar uma foto do globo ocular para saber se vale a pena fazer a nucleação e levar esse tecido para o banco de olhos ou não. A outra coisa nem toda córnea que não é transparente, ela não precisa ser transplantada, ela tem que ser descartada, né? Tem um estudo agora de Sorocaba mostrando aí que, por exemplo, essas córneas, elas realmente não servem para transplantes lamelares anteriores, porque elas têm cicatrizes que vão junto com o tecido. Mas a parte posterior delas tem células boas e não tem alterações. Então, por que não usar essas células? Num estudo aí de 1 ano, eles conseguiram ver que 1.240 córneas que vão ser descartadas, quase 250 teriam aproveitamento desses transplantes lamelares. Não é pouco para a situação que a gente vive. Toda a córnea tem que ser utilizada, né? Claro, respeitando todos os critérios de qualidade. Na Alemanha, já se começou a trabalhar de uma forma onde, quando você tem um transplante lamelar posterior, você divide essa córnea em 2, e uma, o banco de olhos manda para o paciente que tem uma cicatriz, por exemplo, ou um ceratocone, e a outra, a parte de trás, a parte posterior, a gente manda para quem tem endotelipatia. Essas indicações, cicatrizes, afinamentos, endoteliopatias, elas correspondem a 80% das indicações de transplante. Por isso, a gente poderia reduzir em quase 50% os descartes das córneas. Bom, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa da ajuda do banco de olhos, porque não dá para o cirurgião receber a córnea, devolver para o banco de tecidos para ele mandar para o cirurgião. Então, as córneas já têm que vir preparadas. Essa é outra coisa que a gente poderia trabalhar no Brasil, que a legislação ainda não permite. Tá? Uma das coisas que eu vi que eu achei interessante é esse conceito de preservação a longo prazo. É interessante para os casos de emergência. Eu recebo muito lá em São Gonçalo casos de úlcera perfurada, de infecções, que precisam de córnea e não têm à disposição. Então, esses casos, os pacientes evoluem mal, com complicação, ficam cegos, ficam 2 semanas esperando uma córnea com olho furado, e essas córneas estão sendo utilizadas em outros países, como a Índia, e tem tido resultados bons. Em relação às falências, como é que a gente pode prevenir? Esse ano passado, a gente teve um parecer em relação à telemedicina e a gente teve a oportunidade de trabalhar com alguns pacientes em relação a isso, inclusive com indicações, para saber se o paciente realmente precisava de uma visita, se ele precisava ver ou não, se era urgência ou emergência. Então, isso é uma das coisas que a gente pode utilizar. Então, para frente, o que a gente espera em termos de evolução de transplantes? Quais são as novidades que vêm por aí? Basicamente, tem 3 searas que estão em andamento aí, na Ásia, basicamente, e na Europa, tá? Que são a terapia celular com bancos de células, né? A ideia é que, a partir de uma doação, a gente tenha... Vocês estão vendo aí? Agora estão vendo, né? A partir da doação, a gente consiga separar as células, multiplicar essas células e conseguir fazer injeção de células em outros pacientes. Tá? Então, em 2018, esse japonês, o Kinoshita, ele demonstrou esse conceito em 11 pacientes. Esses pacientes estão há 5 anos bem, com transplantes viáveis, com essa técnica. Né? Essa técnica faz parte da minha linha de pesquisa e é uma técnica que eu acho que é o futuro em relação aos transplantes. Que a gente ainda não está praticando no Brasil. Na verdade, os ensaios clínicos ainda estão em andamento tanto em Singapura quanto no Japão. Além disso, existe uma nova cirurgia de miopia onde a gente retira um tecido íntegro, viável, espesso, que poderia ser utilizado em outras indicações, no implante, por exemplo, ou também
para se guardar no caso da gente ter essas situações de emergência, perfuração, infecção, a gente poderia tirar o tecido doente e colocar só essa lamelazinha que foi retirada de um doador saudável e que ia ser descartada e que está sendo descartada. Mais importante é isso, essas retículas estão indo para o lixo. Tá? Na Índia já tem estudos mostrando aí que tem mais de 80 mil tecidos descartados por conta de cirurgia de miopia. E basicamente tem um assunto um pouco mais controverso, que são as córneas modificadas. Então, em relação às córneas modificadas, a gente tem córneas humanas que são processadas, que são irradiadas com irradiação gama ou com raios ultravioletas para você remover aquelas células antigênicas, diminuir o risco de rejeição e conseguir preservar esse tecido. E, por outro lado, tem estudos em países como a China e o Egito, utilizando córneas de porcos, onde você trabalha com essas córneas, você remove completamente todas as células do animal para você utilizar em casos de emergência. Um minuto, doutor Francisco. Eu já estou encerrando. Então, esse clinical trial foi registrado, porém a última atualização dele já tem mais de 10 anos, então é até estranho você ver esses resultados serem mostrados aí, mas são as realidades aí, eu queria mostrar isso para vocês. Então, basicamente, em relação a essa córnea processada humana, já tem mais de 50 mil cirurgias realizadas nos Estados Unidos, é aprovado pela FDA. Em relação ao xenotransplante, é bastante controverso eticamente, existem riscos de contaminação cruzada, mas seria uma fonte inesgotável, e também foi aprovado pela FDA da China. Então, basicamente, concluindo, o desafio em atender os nossos pacientes de córnea aumentou consideravelmente. A gente tem alternativas interessantes e acessíveis que a gente pode trabalhar aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. E também há perspectivas interessantes de atender esse problema no futuro próximo, mas a gente vai ter que trabalhar junto para conseguir resolver isso. Tá? Queria agradecer mais uma vez ao professor Rubens e ao professor Rossano. Tá? Desculpem aí os percalços durante a apresentação, não é sempre uma surpresa. Tá? Obrigado. Obrigado, Francisco. Excelente apresentação. Então, nós vamos dar prosseguimento convidando o professor Ricardo Ribas, da PUC do CREMERGE. O professor Ricardo Ribas é médico formado pela UFRJ, com formação em urologia na UERJ, e mestre em cirurgia pela UFRJ, onde está cursando o seu doutoramento, com grande experiência em transplante, sendo cirurgião-chefe na área de transplante em vários hospitais públicos e privados aqui do Rio de Janeiro, em especial em cirurgia e transplante pediátrico. O professor Ricardo Ribas vai nos falar sobre transplante de rim, da captação ao implante, o que temos de novidade no Brasil e no mundo. Professor Ricardo, quero agradecer pelo CREMERGE a sua participação como organizador, junto com o professor Joaquim, que também é do CREMERGE da Câmara Técnica e professor da UFRJ. Palavra, Ricardo. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite e principalmente aos acadêmicos Rossano Fiorelli e o acadêmico José Jesus Camargo. Queria agradecer também ao CREMERGE, ao presidente Walter, ao professor Joaquim pelo grande apoio. O tema que me coube, como o professor Rossano já falou, é transplante de rim, da captação ao implante, o que temos de novidade no Brasil e no mundo. Eu separei a apresentação em 3 tópicos, começando com a epidemiologia, depois passando a captação e a preservação dos órgãos, e, por último, o implante. Só para contextualizar o problema, o Brasil é o segundo país no mundo no número absoluto de transplantes. Se considerarmos o SUS, é o país que mais transplanta. Infelizmente, no caso do rim, a ideia é que no futuro a gente tenha mais doentes renais crônicos. Esse é um dado da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia, de 2021, onde a gente tem 140 mil brasileiros em hemodiálise, e acredita-se que em 15 anos a gente vai ter um aumento de 88% em diabetes mellitus, que é uma das principais causas da doença renal terminal.
Esse é um dado da BTO, já foi mostrado, de junho de 2021, bem recente, onde a gente tem a lista de espera nacional, que a gente tem aqui a lista de espera do rim, sendo o órgão com a maior demanda, sendo 26.230 pacientes. Nesse slide, a gente já vê um desbalanço que gera curiosidade, tem 140 mil brasileiros em hemodiálise, enquanto a gente tem apenas, no sentido da discrepância, 26 mil pacientes na lista. Isso justifica porque nem todos os estados, inclusive poucos estados, têm centros transplantadores. Nesse mesmo período, a gente tem apenas 2.035 transplantes renais foram realizados. Então, mais um desbalanço entre a oferta e demanda, enquanto a gente tem 26 mil pacientes, um dado, segundo a SBN, que seria mais preciso, seria uma lista de 70 mil brasileiros na espera por um transplante renal. E nesse período a gente teve apenas 2.000 transplantes. Dando entrada ao tema, efetivamente, eu começo com a preservação orgânica. A preservação orgânica, após a retirada do órgão, a gente tem basicamente duas formas de preservar esse órgão até a hora do implante, que é o armazenamento frio estático, que nada mais é do que colocar o órgão embebido em solução de perfusão dentro de um plástico estéril, e a seguir outro e outro, totalizando 3 plásticos. Essa é a forma de preservação mais comum, não só no Brasil, mas no mundo, por motivos práticos e de custo-efetividade. E temos a máquina hipotérmica de perfusão pulsátil, que não é uma novidade no mundo, né? A gente tem isso bem difundido na Europa e Estados Unidos, mas no nosso país é relativamente recente, é de 2017, sendo que tem muito poucos centros que utilizam. Esse é um artigo que foi a publicação que eu fiz no meu mestrado. Eu fiz uma revisão sistemática dos trabalhos, comparavam o armazenamento frio estático com o armazenamento dinâmico, ou seja, um doador com 2 rins, um rim era preservado no plástico e o outro rim era colocado na máquina. E aí foram acompanhados os pacientes que receberam o rim da máquina e o rim do plástico. E a gente comparou quanto ao quê? Quanto à função tardia do enxerto. Função tardia do enxerto é que, após um transplante renal, nem sempre o paciente já consegue não fazer diálise. Às vezes ele necessita de diálise até que o rim funcione efetivamente. Quando o paciente necessita de diálise, na primeira semana a gente fala que ele teve uma função tardia do enxerto. E qual a relevância da função tardia do enxerto? Quando o paciente tem função tardia do enxerto, isso é um artigo publicado em 2012, observou-se que o rim tem uma duração menor, ou seja, a sobrevida do enxerto é menor. Portanto, se um receptor tem a função tardia do enxerto, tende que o órgão dele dure menos do que um não teve função tardia. Portanto, nesse artigo, a gente pôde observar com significância estatística, na meta-análise, que a máquina hipotérmica de perfusão pulsátil tinha um efeito protetor no sentido da diminuição da função tardia do enxerto. E, consequentemente, o uso da máquina de perfusão poderia ser dito que tem um efeito no aumento da sobrevida do enxerto. O que a gente tem de novidade, né? Isso, de fato, não é uma novidade, que a máquina diminui a função tardia. Isso é uma realidade em diversos países, como eu já falei. Aqui no Brasil, a gente tem isso relativamente pequeno. A novidade é o objeto do doutorado, que é o uso de biomarcadores de injúria renal. Isso já está consagrado em injúria renal aguda, mas no transplante isso é uma novidade. Traduzindo e sendo mais sucinto, quando você pega perfusato, que é aquele líquido que lava o rim, que perfunde o rim, você consegue dosar substâncias nele que você pode predizer o desfecho clínico do paciente transplantado. Então, a máquina parece, além de ter um efeito protetor, ela parece ter um efeito preditor de desfechos clínicos de pacientes transplantados. Essa máquina mais recente a gente não tem no nosso país, mas a única diferença para outra mais antiga é o GPS, que parece ser um detalhe, mas não é.
Na nossa logística de transplante, e aí vão vários óbices, né, inclusive trânsito e outros, a equipe consegue localizar aonde está e planejar a hora mais precisa para a equipe do implante se preparar. Indo para o doador vivo, né, e principalmente esse é o tema que gera mais conversa e mais debates em congressos, qual é o real valor da laparoscopia, da cirurgia robótica no transplante de rim, né? Esse, na minha opinião, é o melhor artigo que a gente tem sobre o assunto, é um artigo publicado no Jornal Europeu, que a gente compara o doador e o receptor, ou seja, um doador vivo realizado de forma convencional na cirurgia aberta, comparado ao doador vivo utilizando a laparoscopia e comparado a utilizando a robótica. No doador vivo, as cirurgias minimamente invasivas são seguras e têm benefício clínico, de acordo com diversas revisões sistemáticas do assunto. No entanto, o implante do órgão, a colocação do rim, o que tem maior benefício clínico ainda é a convencional, é a cirurgia aberta. Pode ser que isso algum dia mude, mas atualmente a cirurgia convencional com mini Gibson tem melhor evolução clínica do que o implante por robô e por vídeo. Então, vou começar mostrando aqui a plataforma robótica, alguns já viram. A maioria dos casos da nossa equipe a gente faz por videolaparoscopia, esse é o 4º caso que a gente faz por robô. Me parece ter muito benefício, de fato, técnico, né? O benefício clínico, acredito que o robô e a vídeo se pareçam bastante. Então, aqui a gente segue as mesmas premissas. Esse é um vídeo de uma nefrectomia de doador vivo com robô. Isso aqui é uma nefrectomia esquerda, que eu estou descolando aqui o cólon esquerdo, paciente em decúbito lateral direito. A gente segue as mesmas premissas da vídeo. Eu encontro o ureter, que está na minha mão esquerda, e vou secando até achar o psoas. Esse é o parâmetro anatômico cirúrgico que a gente usa, tanto na vídeo quanto no robô. Achando o psoas, eu vou seguindo a gonadal até encontrar a veia renal com as tributárias. Eu estou aqui no rim esquerdo, tá? Então, as tributárias, vou ter a veia gonadal, tá? Vou ter a veia lombar e a veia suprarrenal. Aqui eu estou dissecando a gonadal, passo a ligadura e a secção. Em seguida, eu disseco a veia adrenal, que é a outra tributária da veia renal esquerda, clipo e secciono. Uma outra vantagem dessas técnicas, a gente faz aqui a artéria, né, posterior à veia, uma dissecção mais precisa, as pinças do robô são articuladas. Isso eu vou mostrar mais para frente, as vantagens. Aqui eu estou abrindo a gerota, limpando toda a gordura perirenal, ou seja, o backtable, né? O preparo eu já faço in situ. Aqui a liberação posterior do rim. Tá? E aqui, essa é uma manobra que dificilmente, a não ser com robô, você consegue. Aqui eu estou mostrando a artéria renal única, né? E a veia renal e o rim todo solto. Tá? Nesse momento, eu costumo usar dois hemoloques proximais, ou seja, mais próximos da aorta, mais por uma questão de segurança. O hemoloque distal, não acho que tem qualquer razão, até porque o sangramento vai ser residual, né? Aqui os hemoloques perto da aorta e aqui bem na origem da veia renal esquerda. Aqui eu secciono a artéria, a veia e faço a retirada do rim. E aí depois faz o backtable, faz a perfusão e aqui é a hora que a gente faz o implante, como de habitual, faço por via convencional. E aqui a perfusão do órgão. Agora, indo para o implante, né? Esse aqui é um vídeo ilustrativo e mostra aqui as etapas do transplante renal, de efetivamente o implante, né? Não da doação. A gente não precisa fazer a retirada do rim nativo, a gente faz um acesso extraperitoneal, visualizando aqui artéria e veias ilíacas externas. Obviamente é um vídeo ilustrativo, então nem sempre é na ilíaca. Nossa realidade aqui no Brasil
muitas vezes a gente tem que ir para a cava, em caso de falência vascular. Então, faço uma venotomia, heparinizo, faço anastomose terminolateral na veia ilíaca, depois, bem parecido na artéria, faz anastomose terminolateral, artéria renal, artéria ilíaca externa. Aí a gente testa a anastomose, faz a perfusão renal, e aí vai para a última etapa, que é a anastomose ureterovesical. Nesse vídeo, ele utiliza o duplo J. Atualmente, a nossa equipe adulto já está com 1.900 casos. A gente não tem costume de usar duplo J, não vê qualquer diferença, pelo contrário, e em criança também não utilizamos. Então, a questão do duplo J é uma questão discutível, mas não é do nosso, a não ser em casos bem específicos. E uma novidade também publicada, né, é um caso interessante, mas, de fato, exigiu uma coragem que eu acho que eu ainda não teria, não. Mas eles fizeram notes de um transplante intervivos, eles são cirurgiões franceses, pela vagina. Então, eles retiraram o rim da doadora com um robô por via vaginal e implantaram na irmã por via vaginal. Então, foi o primeiro caso de cirurgia robótica, notes. Né? Eu digo não teria coragem porque eu acho que é uma área contaminada, um paciente imunossuprimido, mas imagino que tenham vários cuidados que permitam que isso não seja um problema. Esse aqui também foi um caso americano que eles fizeram um implante, o primeiro implante por cirurgia robótica single port, ou seja... Ricardo, 1 minuto. Ok. E, então, eles implantaram um rim com apenas uma incisão e só pode, assim, teria algum benefício em obesos mórbidos. Terminando a apresentação, basicamente quero dizer que, independente da técnica que você utilize, o importante é que o paciente saia da diálise, tenha essa perfusão rápida, homogênea. Isso é o que todos os cirurgiões de transplante gostam de ver. E aqui a diurese em sala, que nem sempre a gente consegue, mas caso de intervivo a gente consegue. Aqui é a ureter, né? E aqui já vai ter a eliminação de urina pelo rim transplantado de forma imediata. E para não ficar uma apresentação muito técnica, eu finalizo com esse vídeo, que é de 2015. Foi uma criança que eu fiz na época, que esse vídeo foram os residentes de pediatria que filmaram, da criança tendo a notícia do transplante. A notícia da chegada do órgão, né? E isso acaba sendo a razão desse simpósio, de todo o nosso trabalho. Quem é? Não tem ideia de quem é? Imagino que esteja com o áudio, tá? Fala, criança, você vai falar? Quem tem lá? Você não sabe quem tem lá? Você não sabe por que você vai lá? Sabe quem quer avisar? Sai do seu vídeo. Bom, era isso que eu ia falar. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Estou à disposição para qualquer questionamento. Obrigado.